O tempo que nós estamos, você vê que está difícil entrar gente. Você lembra? Nós lembramos até na época do pastor Paulo, que tinha um irmão, né, irmão Viana, já lembra dele? Ele ganhava almas com gravador, com as mensagens do pastor Joaquim, pastor Luiz, mensagem de encontro, ia passando e ganhando alma. Houve um tempo que estava vindo bastante gente para a mensagem, ela não é. Mas observe que houve uma parada. Irmão, é o momento que a gente está vivendo. O profeta disse que quando chega o amadurecimento, a planta para de crescer e começa a amadurecer. Então, que hora que nós estamos vivendo? Por isso, nós temos que ouvir mensagens que a gente vai para casa pensando sobre a nossa vida espiritual. Não sobre o irmão, sobre a irmã, sobre nossa própria vida. Num desses dias, num desses cultos, o culto terminará, as portas se fecharão, os carros fecharão a porta aqui, nós pegaremos nossos carros de ônibus, seja como for, iremos para casa e nunca mais vai ter um culto aqui. Nunca mais vai ter uma reunião. Aí vai ter uma grande reunião dos santos que virão primeiro, os vivos serão transformados, e essa reunião não será mais interrompida pelo tempo, porque nós estamos saindo do tempo e entrando numa eternidade. Aí eu só fico pensando, para nós da mensagem, que tipo de mensagem que a gente tem que estar ouvindo agora? Você diz, irmão, alguns saíram com... acho que tem uma luz melhor e tudo mais. Não. Tem que ser a Bíblia, tem que ser escrituristicamente. O que o Espírito Santo disse através dos profetas, o que aconteceria antes dessa igreja ser arrebatada. É isso que a gente tem que parar e ver e analisar a nossa vida espiritual, como está. Há um crescimento na nossa vida espiritual, há um amadurecimento, né? Então, tem que haver um amadurecimento. Temos que entender, se a lavoura é de Deus, a lavoura vai crescendo, alimentada por Deus, e ela chegou um tempo de colheita. Lembra que Jesus disse, são duas colheitas. Uma é o joio, que é atado para ser queimado, e outra é o trigo colhido para o celeiro de Deus. Amém? Então todos os dois estão amadurecendo e a gente precisa amadurecer. E que é esse amadurecimento? É chegar a essa perfeição onde os santos virão e nós seremos mudados e seremos transformados. Precisamos de ouvir uma mensagem que nos dê fé de arrebatamento. E o profeta disse que a fé para o rapto está nas mensagens. Como assim descobrir essa fé do rapto na mensagem? Mas ele disse que está, e nós precisamos dessa fé, porque a Bíblia fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, há uma transformação, e não é uma coisa simples, não. A Bíblia fala que é uma transformação de mortal para imortal. Pensa nisso, são corpos, tá? Ele fala corpos mortais, tanto é que ele fala corpo mortal para imortal, corpo corruptível para incorruptibilidade. Veja, então, pensa bem, um corpo imortal é um corpo que é um corpo, mas ele não tem nada de mortal nele, ele é perfeito, não há nada de morte nele, não há nenhuma célula que possa morrer, nem nada. Então, ele sai do mortal para o imortal, ele sai do corruptível para o incorruptível. É isso que Deus vai fazer com os seus velhos corpos que estão aqui nessa noite. Então, que hora que nós estamos vivendo? Então, nós vamos ler essa escritura, só 2 versículos que falam sobre o arrebatamento. Se Deus quiser nos falar, né, seja a vontade dele. Eu sei que o que Deus já tem nos falado aqui, cada domingo, cada terça-feira, irmão, é o suficiente para a gente agradecer muito a Deus. É ou não é, irmão? A igreja tem ouvido cada mensagem aqui, irmão, que, vou te contar, assim, e pregadores, uma igreja pequena com vários pregadores, e mensagem que para mexer mesmo com a sua vida espiritual. Agora, nós temos que entender que isso tem uma razão de ser assim, né? Tem um começo e tem um fim disso. Israel não saiu do Egito para caminhar pelo deserto, vendo os sinais e prodígios de Deus, e depois ficar por ali e tal, a gente volta para o Egito depois. Não, eles saíram para passar pelo deserto e chegar em sua terra prometida. E se nós estamos nesse terceiro êxodo, nós estamos saindo do tempo, de volta para a eternidade. Porque mesmo os próprios corpos que Paulo disse, se é um corpo imortal e incorruptível, então, e Paulo escreve também que é um corpo semelhante ao de Jesus. Então, algo tem que estar sucedendo dentro de nós. E o que vai nos transformar é a palavra, é a mensagem que nós estamos ouvindo. Amém? Amém.
Vamos cantar um pedacinho daquele hino, Grito da Águia? Dá para cantar? Está gravando? Já está gravando? Vamos cantar esse hino. Depois vamos ler aqui as Tessalonicenses, capítulo 4, né? Rapaz, essa escritura aqui já foi tanto lida, né? Aqui. Você diz, por que de vez em quando a gente volta a esses assuntos, volta a esse tema? Irmão, não é uma crítica, tá? Eu não sei. Eu estava ouvindo a mensagem dos pastores, e muito boa, né? Falando sobre a cura, sobre a bênção de Deus. Mas, irmão, me parece que não dá para pregar hoje em cada culto sem falar do Espírito Santo e do arrebatamento, né? É por causa da hora, irmão, que nós estamos vivendo. E a gente está pensando ouvir mensagens que nos preparem para esse rápido. Irmão, perder esse rápido é cair na tribulação. Não quer dizer, a virginésia, o profeta fala, ela não é, ela é salva. Mas ela passará pelo período da tribulação por perder a condição. Você vê lá na parábola. Ela foi chamada também, ela tinha tudo, ela tinha lâmpada, ela ouviu o clamor, mas ela não tinha o azeite. E é isso que nós queremos, o azeite de Deus. Não basta ser vivo, não basta estar contaminado, estar livre do mundo, aliás, não basta estar livre do sistema denominacional. Então não basta ser virgem, tem que ser prudente, tem que ter o azeite de Deus. Amém? E nós estamos nessa caminhada, né? Ao meia-noite aí eu ouvi o clamor, aí vem o esposo. Deixa eu deixar a escritura aqui. Se separa aí, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Enquanto a gente canta esse hino, o grito da águia. Pode ficar em pé, a gente já canta e lê e depois você se assiste. Vamos lá? Já posso ouvir o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo, me dizendo. Povo predestinado, povo predestinado, é chegado o momento de subir. Do outro lado, ó, preparado, nos espera. Há uma terra além do rio, é o céu. Já posso ouvir o grito da águia. Ai, Deus está te chamando, irmão. Me chamando, me chamando. Já posso ouvir, já posso ouvir o grito da águia. Está dizendo redenção, me dizendo redenção. Em breve, irmãos, cruzaremos. Em breve, irmãos, viveremos face a face, nossos irmãos. Mas o prazer melhor é ver ali aquele que seu sangue nos deu salvação. Já
posso ouvir, já posso ouvir o grito da águia. O que é que ela está te dizendo? Me dizendo redenção. Me dizendo redenção. A última vez me dizendo glória a Deus por isso, né? Grito da águia, né? É o grito da grande águia, Senhor Jesus Cristo, através de um profeta, né? Mas se a águia grita, ela grita para os filhotes, né? Então tem águiazinhas para ouvir, né? Amém? Não haveria uma mensagem sendo pregada se não houvesse alguém para ouvir, né? Ele disse: sou enviado para aqueles que hão de crer em mim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Senhor, mais uma vez te damos graças a Deus pela tua grande misericórdia que se estendeu para nós e nos trouxe a mais um culto, Deus. Se não fosse o Senhor, nossa vida poderia ter terminado pela sua manhã, e nós não estaríamos aqui, Senhor, para ouvir essas coisas tão maravilhosas. Ficamos felizes, ó Deus, porque o Senhor nos traz à tua casa para ouvir as tuas palavras. E sabemos que isso é o Espírito Santo que nos leva a buscar a Deus. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, ajuda-me, ajuda os teus servos. Pai, eu creio que todas essas mensagens que temos ouvido ao longo dos anos, pregações, ensinamento, tudo isso terminará com um arrebatamento, Deus. Assim, ajuda-nos a dar crédito a Deus e saber que as mensagens não veio para nos trazer um conhecimento melhor e apenas dizer: vejo melhor, conheço bem a Bíblia e isso posso ensinar e algo assim. Não, Senhor. A mensagem veio para transformar as nossas vidas. Para o Deus, que aquele potencial que há em nós como águia possa se desprender e nós possamos bater asa e voar, sair daqui e voltar diretamente para Deus. Pai, ajuda-nos. Muito obrigado. No nome de Jesus Cristo, oro e peço a tua misericórdia por mim e por nós. Senhor, abençoe cada um nessa noite. Continue abençoando. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Acertado, Jesus. Então, irmãos, vejam bem. Paulo começa a falar da ressurreição dos mortos, né? Explicando para a igreja sobre a morte das pessoas, e aqueles que não tinham esperança se entristeciam. Então, Paulo fala: mas, meus irmãos, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele, né? Então, ele está falando para a igreja. Agora, preste bem atenção, o que ele está dizendo aqui, ó. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dorme. Quer dizer, não vai haver um impedimento. Então, por aqui, você já sabe que tem pessoas que vão estar vivas para a vinda do Senhor. Paulo, lá atrás, há muitos anos, né? Lá no início, lá do século, muitos anos, no primeiro século, no primeiro século, por ali, Paulo, cerca de 2000 anos, né? Ele já achava que ele e aquele grupo, né, era possível que tivesse vivos se Jesus chegasse ali e desse esse arrebatamento.
Mas, contudo, ele diz aqui, nós vimos nas cartas anteriores de Coríntios, nós precisamos ir lá, você já conhece Coríntios capítulo 15, ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, se retratando também da morte, né? Fala morte, dormir no Senhor é morrer, né? Você, quando sai dessa vida, você está dormindo no Senhor. Olha o privilégio do cristão: quando ele morre, ele não está separado, ele não está eternamente separado de Deus, ele não está no lugar na quinta dimensão, na região dos perdidos, não. Ele está dormindo. Se ele está dormindo, uma pessoa dormindo em sua casa, ela está guardada, ela está ali num lugar especial. E você só espera a hora de chamá-la, você vai chamá-la, porque é a hora de dormir. Foi hora para aquela pessoa dormir. Tem a tua hora de dormir, né? Você tem que dormir para que você amanhã acorde, você tem a hora determinada para acordar, para trabalhar. E Deus determina que alguns venham dormir antes, no Senhor. O detalhe, a importância é dormir no Senhor. Então, tanto os que estão vivos como os que dormem, devem estar seguros no Senhor. Porque aí ele está dizendo que os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Então, Paulo está falando que todos, essa ressurreição não é como a de Lázaro, né? Lázaro, ele foi chamado depois de 4 dias, né? E aqui Paulo está dizendo, todos que em Jesus dormem. Isso quer dizer, não importa quanto tempo ele esteja ali na sepultura, quantos séculos até mesmo, mais de 1000 anos, 2000 anos, não importa, ele dormiu no Senhor, nessa ressurreição que vai haver, ele vai ressuscitar. Amém? Que privilégio é para o cristão, né? Agora, já que a gente está falando de ressurreição, não sei se a mensagem que vai mudar por lá da ressurreição, mas aí a gente vamos ver aqui, que isso trata-se do arrebatamento. Agora, vamos lá no livro de Apocalipse capítulo 20, vamos comparar aqui que tem uma outra ressurreição também em Apocalipse capítulo 20, também de pessoas que já morreram. Você vai observar aqui que pessoas que morreram também há centenas de anos, séculos, né, milênios e assim por diante. E também ressuscitam, elas chegam e ressuscitam, elas comparecem também. Então a gente está falando de uma, aqui a gente está na primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 até o 18, e agora a gente está já no episódio de uma segunda ressurreição, uma outra ressurreição, né? Inclusive os acontecimentos, a distância, o tempo entre eles é bem grande, né? Porque ele está dizendo aqui, ele fala aos Tessalonicenses, aqui, essa ressurreição, quem está falando aqui já não é mais Paulo. Paulo já tinha dormido no Senhor também. E quem está falando aqui é João. Mas João não está pregando, João está passando o que ele viu, né? Então ele foi levado no dia do Senhor e ele viu, e ele conta aqui o que ele está vendo. Então, lembra-se, João está lá na frente no dia do Senhor. E João, entre todas as coisas que ele viu, ele vê aqui também uma ressurreição também de todas as pessoas, não fica ninguém, tá? Essa ressurreição também tira todo mundo do sepulcro. E olha essa aqui, vamos ver, nós acabamos de dizer que na primeira ressurreição, os que estão vivos não precedem, não impede os que estão dormindo, mas os que estão dormindo chegam primeiro, né? E ele fala, depois nós juntamente com ele, né, subimos ao encontro do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver aqui a diferença da ressurreição agora de Apocalipse capítulo 20. Aqui, olha, aqui no capítulo 4, nas cartas Tessalonicenses, esse assunto é acerca da ressurreição e vinda de Cristo, né? E já aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, está dizendo já o juízo final. Então, veja bem, então por isso todos vão estar ressuscitados aqui, sendo que já houve uma, tá? Aquela lá vem antes, bem antes. Aqui já é uma ressurreição para um juízo e um juízo final. E vamos ver como sucede isso aqui. Olha aqui, ó. Então João, tanto é que João começa dizendo eu vi. Então eu não estou fazendo uma pregação, eu estou vendo, eu estou escrevendo o que eu estou vendo, que eu fui comissionado para escrever o que eu visse, né? Então aqui ele vai e diz, e vi um grande trono branco. Olha, começa vendo, vamos botar assim, sendo estabelecido um grande trono branco, e já começa falando de uma forma tremenda, né? Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença
fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ora, essa ressurreição é uma coisa muito tremenda, porque até o céu e a terra fugiram, né? Por causa daquele que estava sentado sobre o trono. Agora ele fala da ressurreição, ó. Viu os mortos, olha aí que ele fala, viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Esses grandes e pequenos são pessoas simples, pessoas ricas, pessoas poderosas, governantes, né? Presidentes, faraós, né? Os reis, assim por diante. E às vezes você tem que ter cuidado, irmã. Você às vezes fica almejando, não deixa, ensina seu filho, não deixa ele se espelhar e se inspirar em grandes personagens aí da mídia, né? Que parece que estão tão felizes e não estão, são pessoas que não têm a vida eterna, né? Ensina teu filho, devemos ensinar nossos filhos e filhas a se inspirar nos personagens da Bíblia, inspirar em Cristo, nos profetas, né? Vamos supor, vamos voltar um tempo aqui, quando está falando de grandes e pequenos aqui, vamos lá no dia de Moisés, aquele menino salvo pela mãe, colocado no rio, né? E Deus estava no plano, porque tinha um propósito com ele. Ele vai para lá na casa de Faraó, foi adotado, tudo mais e tal. Eu estou resumindo, vocês conhecem a história, né? Todos aqui conhecem a história de Moisés. Quem conhece, levanta a mão. Mas todo mundo, né? Mas não conhece a história de Moisés, não. Mas veja bem. Então, aí vocês sabem, né? Aquele menino foi bem ensinado, bem treinado, né? E para ser um próximo faraó. Então Moisés estava diante dele. O que estava diante de Moisés era muito tremendo. Ele poderia ser o grande faraó. Imagina, Moisés, o grande faraó do Egito. Até hoje estaria nos livros egípcios já. O nome Moisés, um grande nome, o grande guerreiro. Mas quando ele descobriu, Paulo fala sobre ele dos heróis da fé, né? Que ele era um hebreu. Veja bem, ele desprezou. Paulo fala, acho que é o prazer, o gozo momentâneo do pecado, e preferiu tomar o vitupério de Cristo. Aí o que aconteceu? Ele largou aquela coisa e veio e tomou o caminho como desprezado do Senhor. Deus veio e exaltou ele virou um pastor de ovelha e tudo mais, foi para o Egito, libertou o povo de Israel. Muito bem, aquele faraó da época de Moisés, lá, o Ramsés, né? Todo poderoso e tudo mais e tal. Olha só, olha a diferença. Veja, acabou-se aquela glória, acabou tudo, porque ele se endureceu. Deus permitiu que endureceu o coração dele, e o Egito foi abatido. Cadê o faraó? Alguém pode falar, Ramsés estava lá nos livros, vamos ver nas histórias e tudo mais e tal. A sua glória, tudo se passou. Mas veja Moisés está num lugar tão especial, que vocês sabem que ele aparece no Novo Testamento, junto com Elias, no Monte da Transfiguração. E eles vão voltar aqui na terra para pregar essa mensagem para os 144 mil. Então, você tem que entender, você tem que observar. Eu fico olhando assim, pensando sobre... talvez muitos aqui não... A maioria dos jovens, né, não pegaram o período eu quase, assim, peguei uma parte, né, mais da grande história do jogador de futebol Pelé, né? Eles falam o rei de futebol, tudo mais e tal. Aquele homem que tantas glórias e ganhou e tudo mais e tal. Ele foi envelhecendo, não pôde ter mais aquelas glórias, e foi, e partiu, e se foi. Agora veja bem, só um detalhe que eu estou falando. Moisés foi o grande profeta do Senhor, está ali na palavra. Veja, foi guardado em sua morte, foi guardado ali, e ele vai ressuscitar, aliás, ele vai vir com Moisés e Elias para pregar para 144 mil. Mas Moisés teve um papel fundamental da sua mãe, que lhe ensinou os caminhos do Senhor. Satanás quer influenciar nossos filhos para se espelhar. Tem meninos e meninas se espelhando, até em mulheres com vida totalmente errada, torta, e às vezes a menina fica tão inspirada vendo aquilo ali, que quer se sentir aquilo ali e tudo mais, aquele espírito influenciando a sua criança, quando eu e você devemos ensinar o seu filho no caminho que deve andar, para que em tempo algum se desvie dele. Então, agora vamos voltar aqui rapidinho, já que nós trocamos no assunto. E se a mãe
vou colocar, do Pelé, fosse uma cristã, ensinasse ele fosse um pastor do Evangelho, pregasse a palavra, ensinasse, salvasse a alma, morresse também nessa mesma idade, como foi? Ora, irmão, a coroa que ele teria, que ele tem, a sua coroa, ela nunca vai desvanecer, porque você recebe a coroa da vida. Aí não adianta você carregar um nome, rei do futebol e tudo mais, mas chegou um dia que ele olhava e não vai falar, não falaria, claro, na época, com tristeza, disse, eu posso ver meus vídeos, eu posso ver aquelas coisas antigas, como eu corria, como eu fazia, mas aquilo se acabou. Mas um cristão não, irmão, mesmo você chegando à idade, e lá vai você, mas se você trabalhou no reino de Cristo, ou se você foi um cristão, irmão, se você foi um cristão, e se você serviu a Deus, irmão, a sua glória não pode ser tirada, porque Deus já te deu a coroa da vida. Agora olha aqui, vamos voltar aqui o assunto rapidinho. Olha aqui, veja bem. Vi os tronos brancos, vi um grande trono branco, aliás, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora olha aqui, vi os mortos. Ô João, tu estava olhando o cemitério, e morto está no cemitério, né? Vi os mortos grandes, né? Aqui foi o trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Agora no versículo 12 ele diz, eu vi os mortos. Tudo bem, os mortos, mas está onde? Como é que estão? Muitos não tem mais nada dos seus corpos. Ó, grandes e pequenos, tudo bem, você está vendo gente pequena, gente rica, gente pobre, gente de nome, gente sem nome, assim, estou dizendo assim popularmente, né? Agora olha, eles estavam diante do trono. Ele não viu um cemitério, falou que eles estavam lá. Por isso está falando sobre a ressurreição. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é da vida. Olha a noiva aí, ó. O livro que é da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deus está apanhando aquela pessoa, que o Ramsés, lá no dia de Moisés, ele vai estar lá, chega lá diante do trono e Deus vai julgar ele segundo as suas obras. Moisés, vejam, Deus se agradou tanto do ministério de Moisés, que ele pareceu conversando com Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17, e assim que a noiva sair de cena, Moisés vai chegar lá para Israel, Moisés e Elias. Por isso, Jesus disse que ele fala assim, eu vos dou vida eterna. Ele fala assim, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então veja bem, agora isso aqui está no final, tá? Eu fui rapidinho aqui, porque para que você analise que tem uma diferença entre essas duas ressurreições. Essa ressurreição aqui é para julgamento. Se você continuar lendo, deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então aqui é um julgamento. É aqui que chega aqueles que fizeram boas obras para os filhos de Deus, deram um copo d'água fria. É aqui que pessoas ganham salvação que não sabiam que eram salvos e foram tratando de um filho de Deus, estava tratando do próprio Deus, foram salvos por isso. A Virgem Nércia, e tem mais pessoas que serão salvas aqui que entra, né? Essa salvação deles, nesse julgamento aqui. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, a Tessalonicenses capítulo 4, você prestou bem atenção, que porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então morreram, todos ressuscitam primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa ressurreição que estamos esperando, todos que saírem, chegarem dessa ressurreição, eles chegam para a grande reunião e depois o arrebatamento. Não há julgamento, não há algo para se fazer depois da ressurreição. Então, é algo muito tremendo. Isso agora você diz, irmão, isso é uma coisa, ressuscitar uma pessoa ser ressuscitada, imagina no nosso tempo agora uma pessoa ressuscitar como Lázaro.
você observa que ela ressuscita como Lázaro e vai chamar muita atenção das pessoas. Mas pense que milhares de pessoas. Se você for analisar, essa ressurreição vem desde a primeira era e muito mais, milhares de pessoas que virão, elas virão a essa dimensão para que os salvos que estão aqui, você veja, quando você vê esses santos, seu corpo também será transformado. Paulo começa a dizer que essa noiva que você faz parte dela, tem uma parte dela que está aqui sobre a terra. Eu digo aqui, não é propriamente essa igreja. Ela está em cada parte da terra, São Paulo, Brasília, onde for, no Rio, onde for. Tem parte delas ali. Eles estão vindo sobre a terra. Mas tem uma parte desta igreja que está adormecida. Então eles aqui virão. Agora parece, há algo que está acontecendo, que Paulo disse que eles estão esperando um momento, tem uma hora para essa ressurreição, tem um momento para essa ressurreição, esse encontro com os salvos que estão sobre a terra, e juntamente, aí se torna um grupo só, é toda a noiva, né? Os que estão dormindo, os que estão sobre a terra, viu? A toda a noiva sobe e encontra com o Senhor nos ares. Mas há algo que vai suceder para que venha preparar os que estão vivos. E também chega um momento aqueles que estão lá na sexta dimensão saírem e chegarem, quer dizer, tem uma hora para isso. E é esse detalhe aqui que Paulo fala aqui, dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dorme, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Então essa descida do Senhor com esse alarido é que prepara os que estão sobre a terra, e quando ele chega ao nível, ele chega à perfeição, são preparados com esse alarido. E alarido é o que, igreja? Mensagem. Não é a mensagem? Então, essa mensagem vai preparar da condição os que estão vivos. Quando os da sexta dimensão vê que chegou a hora que os que estão vivos chegaram a essa perfeição de Cristo, com a palavra, se tornaram a palavra, quando dessa hora eles vêm, irmão, vêm todos eles, e quando eles chegarem para aparecer para nós, eles aparecem todos nos seus corpos transformados. Glória a Deus. Agora eu disse que não ia ler, mas eu não vou esperar vocês, eu fico preocupado por não alongar, não vai cansar, ficar muito tempo com a igreja cansando, mas às vezes é necessário. Mas eu já estou aqui, 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 51. Olha aqui, Paulo já está escrevendo aos Coríntios como que será esses corpos deles. Agora eu peço que vocês prestem bem atenção nessa mudança de corpo dos santos que partiram e dos que estão vivos. Eles vão pegar um corpo diferente, né? E então você vai observar assim, pastor, igreja, nós da mensagem, que tipo de mensagem a gente tem que estar ouvindo agora? Nós não precisamos de fé de arrebatamento, mas a Bíblia não fala o que? A fé vem pelo ouvir, não é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, se a fé vem pelo ouvir, a gente está precisando ouvir uma mensagem que traz fé de arrebatamento. Agora você vai entender por que o Senhor teve que descer com alarido. Essa mensagem não pode ser de homem nenhum. Ela vem do próprio Deus, irmão. Então, quem dá condição de rapto para a igreja, de perfeição para os que estão vivos e transformação, e também a chegada dos que já partiram, os seus corpos transformados, é o Senhor que desce com a condição de rapto. Agora, nós hoje só temos que saber, fica a pergunta, aonde estão essas mensagens que nos dá fé de arrebatamento? Aonde temos que ouvi-la? Se você vem na igreja, você tem que ouvir do púlpito. Então os dispenseiros do púlpito têm que estar preocupados aonde está essa mensagem. Aí você vai pela Escritura e você começa acompanhando e vai seguindo o que os profetas falaram, os profetas do Velho Testamento, do Novo Testamento. E quando você chega nos mensageiros, nas eras da igreja, João chama a atenção para o sétimo anjo. Quando o anjo forte desce em Apocalipse 10, ele diz, João escreve, aliás, né? João que fala, não tá? João escreve o que foi dito, ele começa a escrever e diz, no dia da voz do sétimo anjo, porque o anjo forte vem, põe o pé no mar e na terra,
e brama, né, como leão, e os 7 trovões soaram as vozes de João, e escrever foi impedido de escrever. E foi chamada a atenção naquele episódio que havia mais um anjo ali. Ele disse: o 7º anjo, no dia da voz dele, quando tocar a sua trombeta, olha aí o alarido, olha aí a mensagem, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Se cumprirá o segredo de Deus, está dentro do segredo de Deus a fé para o teu arrebatamento. Amém? E olha aqui o que Paulo fala desses corpos aqui. Vamos lá, Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Ele está falando do seu corpo que você vai ter. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos. A palavra dormir, você sabe que é morrer, não é? Então, agora quando ele fala nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, aí ele está falando da noiva toda, tá? Ele fala da transformação é para todos, é os que estão vivos e os que estão dormindo, ou seja, os que morrerem antes terão a transformação, mas os vivos também terão. Irmão, está próximo de você entrar no seu novo corpo. Amém? Não é bom ouvir o grito da águia? Amém? Te chamando, né? E te dizendo, o grito da águia está te chamando e te dizendo, redenção, hein? Redenção. Você está de volta para a casa do Pai. Amém? Você veio de Deus, vai voltar para Deus, né? Agora lembra da outra escritura? O que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas o quê? Olha aí, viu? E ele disse, eu vou preparar um lugar. Amém? Você está a um passo do seu novo corpo. Alguém disse, rapaz, o irmão deu um problema lá. Ih, coitado do irmão à noite lá, infartou, morreu. Aí se ele pudesse falar para você, não, irmão, você não sabe a felicidade que eu estou, eu deixei esse velho corpo, esse velho paletó, essa velha casa, estou na minha casa nova, eu estou numa casa tão especial, ainda não é definitiva. Eu vou lá para a 6ª dimensão, estou na 6ª dimensão com milhares de irmãos, inclusive o irmão Branco está lá também, tá? Com milhares de irmãos, numa felicidade que essa casa que eu estou morando aqui, e nunca pode sequer se comparar com a casa que vocês vivem aí embaixo. Comparar a casa que eu vivo aqui com a casa que vocês vivem aí embaixo é comparar uma casa velha, mal acabada, com vazamento de água e tudo mais ali. Essas são as velhas casas que vocês têm aí. A casa aqui em cima é uma mansão linda, mas ainda tem um detalhe. Eles lá na 6ª dimensão sabem que aquela não é definitiva. Eles vão vir pegar os 16 elementos e terão essa aqui. Eles terão um corpo glorificado. Porque Paulo escrevendo, creio que aos Filipenses, ele disse que assim como ele é, nós seremos. Veja o material, Deus é tão maravilhoso, né? O mesmo material de Jesus, né? Aliás, está tudo certo. Porque você estava em Deus, irmão. Aonde estava Eva? Não estava em Adão? Adão andando para lá e para cá e tudo mais e tal. Mas quando Deus foi tirar Eva, ele tirou de Adão. E Adão, quando olhou para ela, disse, essa é varão, tá? Porque do varão foi tomado. É carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E até do espírito de Adão. Agora depois veio o segundo Adão. Aí eles não sabiam o que estavam fazendo, mas a escritura estava se cumprindo. Deus botou Adão para dormir e tirou Eva. E lá no Calvário, quando o soldado romano transpassa Jesus com uma lança, saiu sangue e água do seu lado. Ele não era a palavra? Então, quando saiu dali, ali sai a noiva do lado dele. E se ele é a palavra, a noiva também é a palavra. Amém. E essa vida é em você. Tem uma vida em você, tá? As irmãs sabem falar melhor do assunto, que sabe quando você engravida e tem uma criança, tem mudança geral no seu corpo, né? Começa enjoo e tudo mais e tal, desejos, né? E alguns maridos sabem, né, Charles? Que a esposa fica com desejo. Estou com desejo de comer isso, comer aquilo, e tudo, às vezes fora de hora, o marido que ela tem que arrumar para ela e tudo mais. Então, é por causa de uma vida que está lá dentro. Então, começa a ter mudança. E ela tem que ser acompanhada com médico, com vitamina, não é? Não é? As mulheres grávidas normalmente não ficam com anemia se não tiver cuidado. Porque aquela vida ali está pedindo. Então, a vida ali dentro dela começa a pedir isso. Tem uma vida ali. E a vida dentro de você é que pede essas mensagens, irmão. Tem uma vida aí. A sua transformação e a minha vai ser de dentro para fora, irmão. Porque está sendo gerado Cristo aí dentro de você. Por isso a Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora aqui Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormirão. Vamos ser mais claros.
Paulo está falando. Ó, gente, nem todo mundo vai ser sepultado, não. É o que ele está falando. Todo mundo vai lá para o cemitério, Parque da Paz, seja lá, o Parque sei lá, qualquer cemitério. Nem todo mundo vai, não, ele está dizendo, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos morreremos, dormiremos. Agora ele fala, mas todos seremos transformados. Amém. Paulo, como é que será essa transformação? No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Olha a ressurreição lá de Tessalonicenses. Ressuscitarão incorruptível. Glória a Deus. Então, só para você ter uma ideia dos irmãos que vão chegar, que você tem que estar com essa fé, tá? Porque você vai vê-los. Ressuscitarão incorruptível. Se é incorruptível, irmão, já está dizendo, não tem que ter nada naquele corpo que se corrompe. Por isso, aquela velha irmã que faleceu, vamos botar a irmã de Olinda, né? Outros que já partiram, pastor Paulo, outros mais. Se eles ressuscitarem naqueles velhos corpos, você vai dizer, não está batendo com a escritura, ali tem coisa corruptível. Está velho, está com defeito no corpo, sei lá, alguma coisa assim. Se é incorruptível, é um corpo em perfeição, não tem nada que se corrompe ali. Isso quer dizer, nada pode corromper aquilo ali. O material que é feito, ou seja, a forma que ele fez esse novo corpo, não pode se corromper. Aí Paulo diz, nenhum momento não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós, Paulo, veja bem, preste bem atenção nisso, é esse tempo que a gente está vivendo. Quando você vê aqueles jovens, lindas jovens e rapazes, o irmão Branham fala na sexta dimensão, foi além da cortina do tempo. Vocês já leram? Aqueles olhos brilhantes deles, mas preste atenção, lá na sexta dimensão, eles já tinham uma aparência maravilhosa, que o profeta fala, todos jovens, lindos, vestidos de branco, vieram abraçar ele, querido irmão, foi bom você ter vindo. Aquela senhora que ele pregou aqui, ela era uma jovem linda lá, uma Branham disse, parecia como o olhar dela, né, lindo como as estrelas, e todos os detalhes que ele dá ali. Então, é algo maravilhoso. Mas preste atenção que essa ressurreição aqui já é um corpo, junta o corpo físico ao corpo teofânico, ou corpo celestial, e pega o material e dá o corpo glorificado. Se eles viessem naquele que está lá na sexta dimensão, você já ficaria maravilhado com aquilo. Mas eles vêm e nesse que eles vêm, é o mesmo que Jesus depois apareceu para eles, entrou na casa, e também, vocês sabem, vocês já não leram na Bíblia? Que Jesus, quando apareceu para eles, mandou eles tocar, que eles tocaram, sentiram ele comeu, lembra da comida que ele comeu depois da ressurreição? Alguém lembra? Ih, gente, esqueceu? Cardápio de Jesus quando ressuscitou, o que ele comeu para mostrar que aquele corpo não era um fantasma? Peixe e mel, não foi? Aí, então, ele comeu. É esses que eles estão esperando. Eles estão numa expectativa agora essa noite, São 7 horas, né? Que dia hoje? 25? 24? 25 de 2023. Os santos estão lá na sexta dimensão esperando, querendo que a gente chegue logo à perfeição. Aí você diz, gente, está tudo certo, gente. A Bíblia está batendo certo, não falha nunca. As profecias não falham nunca. Não fique dizendo, Deus fez, Deus vai fazer. Diga, Deus, mostra-me o que o Senhor está fazendo agora. O que Deus está fazendo agora é a mensagem da hora que te transformará, meu irmão. Não perca a mensagem da hora. Então aqui, num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando eles virem incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Prestou bem atenção? Incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Tem um hino que diz, não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Irmão, você troca de casa. Os santos morreram na arena e chegaram lá, irmão, estão esperando, vão chegar os novos corpos. Aqueles corpos não podem morrer. Amém? Então, você vai ter uma mudança, uma transformação. Mas aqui fica o detalhe, irmão, para chegar a um ponto desse, de esses que morreram em Cristo, como alguns que foram na nossa frente, talvez mais alguns, não sei,
Então, tão perto do arrebatamento, ter um corpo mudado dessa forma, um corpo incorruptível, imortal, e um grupo de pessoas que estarão na terra os verão, que são parte da noiva. E quando eles olharem, eles também serão mudados, transformados. Aí junta a noiva que dormiu com a noiva que está viva, e completa a noiva, né? Tem uma reunião aqui na terra, né? Vai ter um momento aqui na terra. Eles não vão subir direto de lá, não. Chega lá, pegar os 16 elementos, sai da sexta dimensão, pega os 16 elementos e vai para encontrar com o Senhor nos ares. Né? Eles vão aparecer para nós, porque sobe todo mundo junto. Veja, sobe todo mundo junto. Irmão, então, que coisa tremenda é essa? É uma promessa de Deus. Mas aí o detalhe fica para essa mensagem que Paulo disse: o Senhor descendo do céu com um alarido, que está aqui em Apocalipse 10 e 7, né? Ele fala sobre no dia da voz do sétimo anjo se cumprirá o segredo de Deus. Agora deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho aqui da mensagem. Eu não sei se vai dar para ler tudo, mas a mensagem, vê se vocês acham aí, primeiro selo, parágrafo, cadê? O parágrafo 63 do primeiro selo. Eu acho o selo, o livro das eras que não tem, mais complexo para achar, né? Mas o selo acho que é mais fácil, não é isso? Já achou? Vejamos aqui. O que estaria acontecendo na terra antes desse arrebatamento? O que sucederia? Eu digo, mas poderíamos estar muito bem pregando mensagem aqui sobre a cura divina, falando que o irmão Brano teve um ministério tremendo. Inclusive, o dom de cura divina, através do irmão Brano, foi imitado por muitos pregadores, porque ele quis explicar essa dádiva que Deus deu a eles, 2 sinais, né? Que era a vibração da mão e também o discernimento. E nisso que ele foi explicar para as igrejas na época, que financiavam suas campanhas, e então surgiram muitos imitadores. Aí começou pessoas também com a vibração nas mãos e tudo mais, e até hoje, né? Mas e Deus deu esses 2 sinais a ele, que ele sairia e pregaria, né? Entraria em lugar, em casa, palácio, assim por diante. E o Espírito Santo chamou a atenção dele dizendo: você não ensina a bebês pentecostais as coisas sobrenaturais. E depois Deus deu a visão a ele, que ele foi pescar e embaraçou toda a linha, né? E ele puxou e pegou um peixinho muito pequeno. Deus estava mostrando para ele que ele não deveria ter explicado, né? Tem até acho que um vídeo, né? Que nós vimos aqui, ele fala: irmão Brana, explica-nos o mistério da sua vida, seu nascimento e tudo mais e tal. Ele vai falando sobre as luzes e tal. Os pregadores tinham curiosidade em saber, e houve imitação. E foi aí que ele disse, né, isso em 2 etapas do ministério do irmão Brana, que foi a vibração das mãos e o discernimento, né? Discernir a intenção dos corações, falava e tudo mais. Os 2 sinais que Deus deu a ele. Quando chegou o terceiro, que foi a terceira etapa, que é chamada pelo próprio Espírito Santo, lá no Kenny Sabino, dizendo: essa é a terceira puxada, é uma parte adicional do seu ministério. Está na mensagem lá, o 7º selo, na mensagem Atração sobre a Montanha, né? Me parece naquela ali também tem. E então ele disse: você não contará nada a ninguém, então você não vai dizer sobre isso. E essa terceira etapa que o anjo do Senhor, que o Senhor estava falando com ele, se referia a uma mudança no ministério dele, onde seria aberto os mistérios da palavra pelo próprio Cristo, não ele, pelo próprio Cristo. E ele disse que ele não deveria dizer nada a ninguém, então ele não contou. E isso é fundamental. Agora o profeta está falando aqui nessa mensagem, quando ele começa a pregar o selo, ele fala sobre esse 7º anjo, sobre por que a gente está tocando nesse assunto do 7º anjo, da 7ª era, o 7º selo. Não porque alguém disse que ele não é, que o 7º anjo de Apocalipse 10 e 7 não é um mensageiro, não é um mensageiro de Laodiceia. Não por causa, a gente sabe que não, isso não é correto. Ele é, o próprio profeta fala que ele é.
Mas o assunto de nós estarmos entrando aqui é para que a igreja, eu quero que a igreja avalie bem essa mensagem que nós estamos ouvindo. Vocês vão saber que essa mensagem vai cada dia pedindo a Deus para te revelar, te mostrar pela Bíblia, e você vai ver que essa mensagem vem inteiramente do céu. Homens são usados, tal como William Branham foi usado, e agora pastores são usados. Mas essa mensagem, ela é de Deus, irmão. E se ela chega até nós, ele desce com alarido, ela chegou para pessoas como você que crê na mensagem. E ela não chegou só para você sair dizendo, eu creio na mensagem, eu espero um arrebatamento. Ela chegou para te preparar para esse arrebatamento. E ele disse lá, a minha palavra não volta vazia, então ela vai cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a palavra entre em você, e você seja como uma mulher que engravida, ela adquire a semente do marido, então há uma mudança nela. E ali aquela semente vai, e ela engravida e dá luz a uma criança. A palavra entrou em você para gerar Jesus Cristo. E é isso aí que está causando grande ira no diabo. Ele sempre vai perseguir, aonde está o filho. Lembra da primeira vinda? É ou não é? Não houve uma grande perseguição? Lembram disso na Bíblia? Veja, o Espírito fez sombra sobre Maria. Olha lá Herodes, que mandou matar todos os meninos. O Senhor teve que falar com José e Maria, vai para o Egito, porque Herodes vai mandar matar as crianças. Ele queria matar Jesus. Satanás quer matar, ele queria chegar, ele queria acabar com Jesus. Aquilo ali é mostrado também em Apocalipse 12. O dragão lá, esperando a mulher dar à luz do filho para poder pegar a criança. Estava mostrando em Maria, e também tem um cumprimento com a noiva. Então ele está indignado, ele não sabe, irmãos, ele não entende essas coisas que você entende. Mas o que ele está fazendo? Irmão Branham disse, ele está uivando. Sabe qual o uivo dele? Ele está fazendo um concílio mundial de igreja, uma união de igreja no mundo todo, um sistema de igreja, nós somos todos um, e será liderado pela grande igreja católica. Por isso a Bíblia fala no Apocalipse 13, que a imagem da besta ganhará vida. Essa imagem é a união de igreja. Quando ela ganhar vida, ela vem sobre a noiva, irmão. Mas quando ela vier sobre a noiva já tem asa e voará para longe dela. Apocalipse 12 diz que o dragão veio e perseguiu a mulher. Quando ele perseguiu a mulher bateu duas asas e saiu do alcance dele. Quando saiu, ele volta-se e persegue o resto da semente da mulher. Sabe quem é o resto da semente da mulher? A virginésia. Os que não foram no rapto, os que não foram preparados, não tiveram azeite em suas lâmpadas, a porta fechou, eles não foram, eles ficarão aqui. Satanás despejará toda a ira sobre eles, irmão. Vê lá Apocalipse capítulo 7, que diz, quem são esses? Esses vêm de grande tribulação. Mas Deus te ama tanto que está te dando asa, e você está dando crédito para Ele está botando azeite em sua vasilha. E nenhum desses dias você sairá daqui. Amém? Aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. 1 Selo 63, um pouco o profeta fala sobre esse sétimo anjo, para você saber. Agora eu quero te dizer que a mensagem, o livro fechado no capítulo 5, lá com 7 selos, irmão, ele não está mais lá, tá? O capítulo 5 ele estava fechado. Capítulo 10, veja, mas o capítulo 5 ele é aberto. Ele foi aberto por quem no capítulo 5? Deixa eu ver se a igreja está acompanhando essas coisas. A gente tem que puxar para saber se. Deixa eu ver se a igreja está aprendendo aí com as mensagens que têm sido pregadas. No capítulo 5, na mão do Todo-Poderoso tem um livro fechado. Ele foi aberto no capítulo 5, não foi? Amém? Quem abriu o livro lá? Quem lá no capítulo 5? Presta atenção. Que João chorava muito. Pareceu alguém e abriu o livro. Alguém sabe quem foi ele? Cordeiro. O Cordeiro, amém? Muito bem. Agora você vê. E no capítulo 10, quando o anjo forte desce, bota um pé na terra e no mar, o livro continua fechado? Não está aberto? Está na mão dele? Também não teria sentido. Foi aberto no capítulo 5. No capítulo 10, ele desce e está com o livro aberto na mão. Então, o que a igreja vai pensar? O que nós pensamos? Irmão, o livro de lá, se ele desce, tem um mensageiro, e ele sai ecoando a mensagem, aonde está esses mistérios revelados? Aonde está esse livro aberto? Está no seu coração, está na sua alma, irmão.
Você que conhece os mistérios, esses mistérios estavam fechados e selados. Saiba que nosso irmão Lutero, Wesley e muitos deles não souberam nada, sério, do que você sabe, que nós sabemos. Muitos deles não sabiam nem o batismo em nome de Jesus. Wesley não tinha nem, Lutero não tinha nem a santificação. O Wesley batizou com aspersão. Olha como é que você foi batizado. Por imersão e em nome de Jesus Cristo. Estava fechado, não era tempo deles, mas Deus estava usando eles. Mas no nosso tempo, tudo chegou para nós. Por quê? A gente vive no dia da voz do sétimo anjo. E era um profeta, é um grito de águia passando pela terra. Mas graças a Deus que você ouviu. Amém? 63. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. Ele está falando quando o primeiro selo abre, tá? Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz um anúncio no céu. Primeiro, o que aconteceu? Ou seja, o que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai e uma era da igreja se abre. E está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus e ainda não totalmente revelado. Mas quando capta, ele capta este mistério de Deus e então vai ter com o povo. Depois que o mistério lhe foi dado, vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E aqui ela dá início uma guerra espiritual. Preste atenção, irmão. É uma guerra espiritual. E então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecido. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso. Um juízo temporário. E então depois que isso termina, então isso prossegue. E eles se denominam, e introduz denominação, e começam com o trabalho daquele homem, como de Wesley e todos os demais, e então leva todos a uma discórdia novamente. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra, para a era da igreja. Está vendo? Então quando chega ele, a trombeta soa, ele declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada, esse grupo. Então ele segue para outro. É um grande plano. Até que chega aquele último anjo. Esse último anjo de que era? Vocês sabem? E não é a nossa? Olha aqui, agora está falando do último anjo, ó. Até que chega aquele último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Preste bem atenção. O André está falando aqui na abertura do selo. Quando abre o selo, ele fala quando abre o selo. Deixa eu voltar aqui para poder me lembrar aqui. Note o que acontece quando prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz um anúncio no céu. Primeiro o que aconteceu, um selo é aberto. Há um anúncio no céu, veja um animal, vem e vê. Aí o que acontece? Um selo se abre, por isso esse anúncio foi dado no céu. Um selo é aberto. Que é isto? Um mistério é desvendado. Está vendo? E quando um mistério é desvendado, então uma trombeta soa. E ela declara uma guerra, uma praga cai e uma era da igreja se abre. Está vendo? Então, a trombeta é soada porque está declarando uma guerra, porque espiritualmente vai haver uma guerra, porque aquele mensageiro capta o mistério ainda não totalmente revelado e sai e começa a pregar, como Paulo e os demais. Quando ele começa a pregar, aí ele está com o selo revelado, foi anunciado, ele sai com o selo e começa a pregar. Quando ele começa a pregar, uma trombeta toca. Por que a trombeta toca? A trombeta anuncia festa, guerra, assim por diante para Israel. Essa trombeta está tocando, avisando que está tendo uma guerra aqui na terra. Uma guerra porque quando esse homem vem com esse mistério e começa a proclamar, ele tem uma grande batalha espiritual, entende? Porque veja, Paulo, por exemplo, vocês leem nas cartas de Paulo que Paulo resistia, né? Paulo ia na sinagoga, combatia e tudo mais. Aquilo que estava acontecendo quando Paulo ia de sinagoga em sinagoga, combatendo aqueles judeus, falando de Jesus Cristo, da graça, combatendo o ensino errado e tudo mais. Aquilo é que Paulo captou esse mistério, sai e começa.
Então esse selo foi aberto, Paulo estava lá começando. Quando Paulo sai, uma trombeta tocou, por isso que fala na abertura do selo, toca-se uma trombeta, que começou uma guerra no mundo espiritual, no lado espiritual. Então depois dessa guerra, Deus pega ali o mensageiro Paulo e os seus, bota para descansar, e uma praga temporária cai sobre a terra. O que acontece? Quando esse mensageiro põe-se a descansar, eles vêm no movimento desse mensageiro e organizam uma denominação. Sistema de denominação é morte. Morte espiritual está no sistema denominacional. Talvez alguém diga, você não pode falar isso, irmão. Denominação é um sistema criado por homem. E o homem governando a igreja traz morte sobre a igreja. O único que tem que governar a igreja é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra. Por isso que diz, ele é o cabeça da igreja. Quando os homens entram e colocam seus pensamentos, suas ideias, então eles trazem morte para a igreja. O que aconteceu depois de Lutero? Você não tem hoje o movimento luterano, a igreja luterana, wesleyana, baseado neles, mas vê o ensinamento que eles dão para o ensinamento que eles tiveram. Eles pegaram, depois que eles vieram e pregaram a mensagem, e foram resistidos e saíram, foram dormir com o Senhor, com o seu grupo. Eles vieram e formaram um sistema denominacional no nome desse homem. O que estava acontecendo ali já era uma praga caindo, porque quando eles captaram o mistério e saíram, então houve o anúncio, houve a revelação de um selo, houve o toque de uma trombeta, que havia guerra na terra espiritual, enquanto Lutero estava pregando. Pensa no dia de Lutero, que é um dos homens que chamou muita atenção, que no tempo dele, ele saiu pregando justificação pela fé. Lembra? Vocês sabem que Lutero é conhecido por muitos pregadores, né? Muitas escolas bíblicas. Então, pensa o que não aconteceu, irmão. Ele era um sacerdote católico, né? Ele pegou as teses dele, foi até a igreja católica e pregou, que aí chegou a um ponto que salvação era vendida e tudo mais, mas coisas horríveis que estavam acontecendo. E ele entendeu pela palavra que era justificação, a justificação é pela fé. Nós somos salvos pela fé. Então ele começou a combater isso. E Lutero começou um movimento grande mesmo. Levantou outros reformadores. O que estava acontecendo? Lutero captou o mistério, saiu. Quando ele saiu, uma trombeta, essa trombeta que toca na abertura do selo. A trombeta tocou avisando o quê? O que está acontecendo no toque dessa trombeta? É festa lá na terra? Não, está dizendo o quê? É guerra. Esse toque de trombeta é toque de guerra. Guerra espiritual está acontecendo na terra. Lutero captou a revelação e saiu e começou a pregar para os eleitos do dia. Eles pegaram a Bíblia, devolveram a Bíblia para o povo, traduzida, e ensinaram, evangelizaram tremendamente no seu período. Tiveram a manifestação do Espírito Santo e ensinando. Então a trombeta estava tocando, que estava acontecendo guerra na terra. Mas depois da trombeta, o que acontece? Uma era da igreja se forma. O que acontece? Uma praga cai na terra. A praga sempre veio depois da guerra, né? A praga caiu na terra. O que aconteceu? Lutero foi descansar. Os luteranos genuínos também foram. E formaram uma organização chamada luterana. E já não tinha mais nada daquela vida. Aquilo se foi adiante para a era de Wesley. E eles ficaram com o movimento luterano, irmão. Então eles estavam se alimentando de coisa que já tinha passado. E seguiu adiante. Deus pega o Wesley e começa. O Wesley capta também a revelação ali, o mistério. De que sem santificação ninguém verá o Senhor. Esse homem começou tremendamente. E foi um movimento tremendo. Mais uma vez. A trombeta toca, que está havendo guerra na terra, o movimento de Wesley na terra e tudo mais e tal. Deus depois pega o Wesley e os wesleyanos do dia diz: vão dormir, filhos. Eles foram dormir. Quando eles foram dormir, veio movimento de homem, olha aí, movimento de homem. Formaram a igreja wesleyana. E sabe o que Deus chama isso? Praga de morte, porque o sistema de homem tira a vida da igreja, irmão. O que traz vida para a igreja é a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha o que disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, sabendo disso, ele foi lá no Éden, e ele não quis que Eva duvidasse de muitas palavras. Era apenas umazinha. E ele só consultou a ela, perguntando o que foi que Deus disse. E quando ela disse o que Deus disse, Deus disse que morreríamos se tocar nessa árvore. Ele só disse, certamente. Ele só botou certamente não morrerá. Porque Deus sabe. Ora, irmão, se a gente não vê ele de novo ensinando essas coisas aí. Você vê, irmão, eu não vejo isso não, vejo pregadores ensinando. Certamente não é assim, irmão. Deus é um Deus bondoso.
Sim, Deus é um Deus amoroso. Deus é tão amoroso que ele é justo. E havendo justiça, tem a lei, né? E tem a lei, tem que ter punição, senão a lei não vale. Então veja bem, então Satanás vem ali e organizou o que o Wesley fez e formou mais uma organização, e o Espírito Santo chamou de quê? Praga, morte espiritual, sistema de homens entraram. Então o Espírito Santo vai adiante, irmão. Você já prestou atenção que Deus não pode esperar? Quando chega a hora da estação, ele chega. Chegou o dia de que a virgem conceberia para dar à luz um filho, o anjo já chegou e disse: "Ó, salve agraciado". Talvez você diga assim: "Senhor, mas é essa aí, essa cidade aí, Senhor, essa cidade, essa moça aí, moça simples aí, Senhor, está cheio de filha de sacerdote lá, esperando". O sacerdote sabe a profecia de Isaías, irmão. Era Maria, era naquela cidade, era naquela hora. O anjo apareceu na hora certa. Você estava na hora certa, que a mensagem chegou até você, irmão. E quando ela chegou, ela não te soltou mais. Glória a Deus por isso. Você está dizendo igual Raabe: o quê? Eu não saio dessa proteção por jeito nenhum. Ô irmão, você pode ir a outros lugares, e a outros lugares que fala de Deus e tudo mais. Eu não saio daqui não. Raabe disse: não vou sair daqui não. Meu amor para com o meu Senhor. Você entrou debaixo do sinal, do sangue da hora, da palavra, do Espírito Santo. É o teu lugar de segurança. Amém? E aí o Wesley vai, e eles formam sistema wesleyano, e o Espírito Santo foi adiante. Disse: agora vem já a justificação pela fé, já a santificação, agora batismo com o Espírito Santo e os dons. Lá estava o Espírito Santo lá na frente, eles ficaram lá atrás. Ó. Aí tinha gente lá atrás, vamos botar assim uma comparação, tinha gente lá. O que vocês estão fazendo aí, gente? Vocês estão na carcaça da era luterana, da wesleyana, o Espírito Santo está ali no movimento pentecostal. Ó. E vocês estão rejeitando? Ei, vocês wesleyanos, vocês estão rejeitando, é Deus que está ali na frente. Ei, vocês luteranos estão rejeitando o movimento wesleyano, é Deus que está aqui. A vida está seguindo, a vida está subindo, está chegando no talo, porque tem que ser a semente outra vez, irmão. Por isso o profeta disse: nós somos os Efésios. Deus disse que teria uma noiva nesse dia, e ele terá. Ele já viu e ele disse: a noiva já venceu. Amém. E eles foram adiante. Aí Deus vai, e do movimento pentecostal, os wesleyanos, os luteranos, e ficaram para trás, né? Falando sobre isso, e o movimento, grande movimento pentecostal, lá no país de Gales, lá ali na Rua Azusa, ali, né, 1906, se eu não me engano, e aquele movimento era Deus, era o Deus que estava em Lutero, era o Deus que estava em Wesley, agora é Deus batizando com o Espírito Santo e dando dons, e um grande movimento saiu para um lado e para o outro, e o grande movimento em 1906, mas veja bem, você vê que eles estavam ali, e eles até aparecem, o movimento pentecostal até aparece com a semente. A semente e a casca confunde muito, né? Tem que conhecer bem. Mas Deus ainda tinha outra coisa mais adiante, especial. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma era, ele tinha um tempo, veja que ele fala que um profeta chegaria. Agora, se chega um profeta para falar, e ele é chamado profeta águia, teria que ter nesse tempo também uma igreja águia, irmão. Porque grito da águia não serve para galinha, grito da águia só serve para águia, irmão. A galinha pode até ouvir, mas ela não entenderá. O falcão, ele sobe até uma certa altura, e ele diz: ó, eu posso voar também, eu vou para um lado, para o outro, e tudo mais. O corvo também pode fazer isso, eles podem voar, mas nas alturas, só quem voa é a águia de Deus. Glória a Deus. E é nessa era que nós vivemos. Deus disse que teria um tempo da era da águia. E tem um outro detalhe. O que acontece? Por que a mensagem não se organiza? Águia não come carcaça, ela come alimento fresco do dia. Amém. Se você vê uma águia, ela não fica espreitando lá na estrada, lá pelo Alasca, aquele lugar onde vive águia lá, sei lá, nessa região. Se o carro ou alguém matar um animal lá, sei lá, um urso deixar restos mortais de um animal lá apodrecido, a águia não vai não. Ela fica observando, ela pega peixe fresco no rio, ela pega outro animal lá vivo e ela leva para os seus filhotes. Mas o falcão ou os outros bichos, o corvo, fica até esperando isso mesmo. Fica sentado ali por ali, até numa árvore próxima, ele faz um prato cheio para ele. Ele come, mas águia não. Águia é alimento fresco, irmão. Alimento fresco. E ela come e leva para os seus filhotes. Foi isso que Deus prometeu para esse dia, irmão. Amém?
Aqui está. Eu parei no quê? Então, quando eu cheguei até o 67, li? Não lembro, né? Eu passo do 67. Eu vou ler rapidinho. Então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então quando chega e a trombeta soa, olha aí a trombeta. Ela declara guerra. Está vendo? E então o que acontece? Finalmente então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai. Olha aí. E os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada. Esse grupo. Então ele segue para outra. É um grande plano. Agora olha aqui o detalhe. A gente está caminhando para a conclusão já. Até que chega aquele último anjo. Alguém sabe qual é o nome do último anjo? William Marco Branco. Amém? Chegou. Então presta atenção. A mensagem. Eu quero que vocês saibam o que é essa mensagem. De quem é essa mensagem. Lembrando, Lutero, Wesley, Paulo, esses homens foram homens usados. A mensagem é do Senhor. E Paulo está dizendo aos Tessalonicenses aqui, até que chega aquele último anjo. Olha o Senhor com a larida aí, presta atenção. O último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério definido. Prestou bem atenção? Que aqueles anjos tinham. O Lutero tinha. O Wesley tinha. Mas o último anjo não tem. Mas o que ele faz então, irmão? Se ele não tem. Vamos ver aqui. Agora ele não tem nenhum mistério definido, mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Por que a gente está tocando no assunto lá do dia de Lutero e de Wesley. Porque a gente está falando aqui, como eu falei com o Charles, batismo em nome de Jesus. Porque a gente vai falar da semente da serpente. Ele ajuda tudo. Veja, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, aí está Apocalipse 10 a 1 até mais ou menos 4. Você entenderá. Muito bem, está vendo? Toma o livro e de selos e os abre e mostra ao sétimo anjo. Presta bem atenção, irmão. Ele abre o livro de selo e mostra aos 7 anjos. Se eu abro a escritura aqui para vocês e mostro o que está escrito aqui, então o sétimo anjo viu tudo. Amém? Toma o livro de selo e abre e mostra ao sétimo anjo. Porque isso somente os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo. Amém? Agora acabamos de estudar as eras da igreja, até com a história, e provamos isso, está vendo? E é a mensagem do anjo da sétima igreja, ou da igreja de Laodiceia, né? Da sétima igreja era de Laodiceia, da sétima igreja, muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado. Todas as coisas no passado, Apocalipse 10, de 1 a 7, que hão de ser. Veja bem. Agora lembre-se, no dia do sétimo anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. E olha que dia que você está vivendo. Então você tem que saber de tudo, irmão. Que negócio é esse? Não pode falar sobre os mistérios, não pode. Essas áreas se alimentam desses mistérios mesmo. Se não tem esses mistérios, não pode se alimentar. Eu não posso ficar com a mensagem de Lutero, que foi Deus, de Wesley. E mesmo dentro do ministério do irmão Branham, eu não posso segurar vocês só com a primeira e segunda etapa do irmão Branham, falando sobre a cura e o discernimento, que é um movimento, foi um movimento de Deus e ainda é. Nossos cultos tem que ter cura, tem que ter discernimento. Tem que ter. Mas só que o sétimo anjo não parou nisso. A abertura da palavra vem na terceira etapa. Ali estão os mistérios. E a igreja precisa disso. Amém. E é aí que está a fé de arrebatamento. Tem corpos novos, corpos transformados nos esperando. Eu não quero ser responsável de não passar para vocês aquilo que o profeta disse que a igreja precisa ter. Você sabe por quê? Se eu não passar para você o que o profeta disse que teria que ter, eu estou impedindo você de ter o azeite do dia.
E sabe o que acontece? Eu impeço vocês, sendo virgens, separados, esperando o arrebatamento, e impedir vocês de ir no rapto, por causa da liderança que não quer trazer o azeite do dia. Não, irmão, acabamos de ler aqui, coisa que eu disse. Agora lembre-se, no dia do sétimo anjo, seu toque, sua mensagem, né? Seu toque, tocando a trombeta do evangelho. Então a mensagem que ele está pregando do evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. Amém. Então não tem nada ali para revelar mais, tá? Irmão, você quer isso? Então, mas vem cá, então você quer dizer o quê? O sétimo sino não abriu, o profeta fala que houve silêncio no céu, então ficou algo misterioso, os trovões ficaram escondidos, algo assim. Mas aqui nós acabamos de ouvir que esse anjo da sétima era da igreja, de Apocalipse 10, 1 a 7, ele revela todos os mistérios de Deus. Essa mensagem revelará, e esses filhos de Deus que estão aqui em outra igreja saberão disso e irão no arrebatamento. Eu não posso pedir isso, sério. Sabe o que disse o profeta? Se Paulo tentasse enganar a igreja efesiana, não conseguiria. Um pregador pode ficar até por um tempo enganando um grupo, se ele caso não for verdadeiro. Mas um desses dias, esse eleito entenderá isso e sairá e baterá a sua asa, porque aonde tiver o corpo, que se ajuntarão? Mãe, fala aí. Não é águia? Então, se você é águia, você vai se ajuntar aonde está o corpo. E o corpo é o corpo palavra. O profeta disse, o corpo palavra do Filho do Homem. É ali que você se alimenta. É ali que você tem força. Amém? Isso está te transformando. Glória a Deus. Amém? Aqui mais, eu pulei aqui, vou mais um parágrafo aqui rapidinho. Olha aqui, 74. Agora ele falando das eras, aqui embaixo eu adiantei aqui, para vocês entenderem. Ao final da era pentecostal. Irmão, final da era pentecostal é a era de Laodiceia, tá? Só para vocês terem uma ideia. A era pentecostal, ela começa em 1906 e ela vai até, não deu término para ela. Então, a era pentecostal teve início ali, que a era wesleyana terminou, a era pentecostal começa ali. Vamos ver o que ele fala aqui. E ao final da era pentecostal devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajudar esta noite a lhe mostrar por aqui, que havemos de receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. Amém? Então, irmão André, se eu falar assim, não vou falar em mistério aqui para a igreja, irmão, eu não estou, vocês prestaram bem atenção? Nós não estamos trazendo algo particular. Deus revelou isso, Deus mostrou isso. Você vai em várias igrejas aí, isso é imitação, tá? As pessoas, tem um recado de Deus para você, o Senhor disse isso, isso, isso. Cultos são tomados com pessoas falando essas coisas, irmão. Se quer um recado de Deus mesmo, quer sinceramente um recado diretamente de Deus, é a palavra dele. Se você é um filho de Deus e quer um recado de Deus, vai num lugar que prega toda a palavra e ouve a palavra e obedeça a palavra. Agora, se prega a palavra e você se aborrece com a palavra, esse espírito que está em você nem é de Deus. Se ele é de Deus, ele dá amém para toda a palavra. A pessoa tem um recado de Deus, já sabe de uma coisa, eu sou... Aí quando cita a palavra, irmão, que sois batizados, aí já se aborrece com isso. Nós queremos a palavra, irmão. É fundamental a palavra. E a palavra revelada, tá? Amém. Glória a Deus por isso. Agora ele fala aqui, então, tomará todos esses pontos que eu me tiro lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento da igreja. Espera aí, então é isso aqui, ó. Ele vai revelar para o arrebatamento da igreja. Então, igreja não tem arrebatamento se não tiver os mistérios revelados. Se a igreja não quer saber de mistério revelado, não, irmão, para com isso, não prega essas coisas, então tudo bem, então não tem arrebatamento. Só tem arrebatamento para aqueles que sabem do mistério revelado. Amém. Então é melhor saber, porque se estão aqui, um profeta diz, sabe, o profeta pode lavar as mãos diante de Deus, tá? Porque ele passou tudo para a igreja. Lá na sexta dimensão, vocês leram lá o que ele disse? O que ele disse? Eu ensinei o que Paulo ensinou. Onde Paulo batizava o nome de Jesus, eu batizei. Bati com o Espírito Santo, eu ensinei também. Ele ensinou tudo. Ele ensinou, como Paulo, todo o conselho de Deus. E sabe quem está com a comissão agora? É o quinto de Efésios. São os pastores, os pregadores. Irmão, nós não podemos reter. Essa mensagem não é nossa. Ela é de Deus e para o povo de Deus.
ela tem, é o grito da águia, né? Que nós cantamos. Aí depois que ele fala aqui, ó, eu vou ler aqui embaixo também, porque, ó, todos esses pontos que eu me tiro lá, e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento. Então, não tem arrebatamento sem revelação do segredo completo de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, não foi revelado tudo não. Mambrana vai ressuscitar ainda para a coisa. Então, não tem arrebatamento até que... Mas isso não é verdade, tá? Então, porque tudo foi revelado no dia da voz do sétimo anjo. Aí ele fala aqui, isso aqui, pode você ler isso aqui e falar assim, e aí, pastor, como é que fica aqui, ó? Então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões, através desses 7 trovões, serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Porque com a fé que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudados. Olha o assunto que nós lemos lá na Bíblia. Para ser mudado num momento e ser tirado dessa terra. E vamos achar isso dentro em pouco, querendo o Senhor. Achar onde isso está escrito. Eu vou voltar. Então virão 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. E creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Agora ele está acabando de dizer que o segredo para o arrebatamento está dentro dos trovões. E que a noiva vai depois que saber o segredo dos trovões para o arrebatamento. Eu no início, quando li isso aqui, vou dizer a vocês que eu pensava assim, então é na hora que chega assim, aí vem aí revela os trovões, aí a noiva sobe por rápido. Agora você vai entender que não é assim, porque Deus usa ele chama atenção para o profeta, o sétimo anjo, e o toque da mensagem. Você vê que o profeta, quando vai falar do sétimo anjo, diz que ele pega tudo que os mensageiros deixaram. Veja Lutero, você vivesse o dia de Lutero, você diz, Lutero, você não tem santificação não, Lutero, você está pregando justificação pela fé, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você fuma, as pessoas nesse período seu, mas é porque Deus se deteu em justificação, não tinha santificação ainda. Aí você ficaria, tem alguma coisa aí, Lutero captou algo bom, mas veja, não está incompleta ainda a coisa. Aí foi adiante, Wesley, você está falando sobre santificação, mas você está batizando por aspersão, mas aí você pega água, igual lá, você vem do movimento, igual da igreja católica, você pega água e asperge sobre a pessoa e batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso está um pouco estranho. E era Deus, a santificação. Pois veio o movimento pentecostal, mas aí Deus disse que chega o sétimo mensageiro, ele foi dar, desde o primeiro até o último, pegou tudo que eles não revelaram, aí abre e revela para a noiva do dia. Você vê que tem 7 trovões misteriosos na Apocalipse capítulo 10, e que não foram escritos. Até esses trovões, ele abre esse segredo, que o profeta diz que a fé de rápido está dentro do trovão, o avivamento da igreja está dentro do trovão. E quem pode revelar o trovão? Só o Senhor Jesus Cristo. Através de um profeta. Agora eu não vou pedir para vocês procurar aí, vocês já acharam uma vez aí, e é que demora isso aqui para achar, né? Mas vou terminar com essa leitura aqui. Aqui, você lê em casa depois, tá? A era da igreja, o mensageiro da 7ª era da igreja. Você ele fala do anjo, está falando do anjo da 7ª era da igreja. Não tem parágrafo aqui, é um livro, eu não vou esperar vocês procurarem ainda, porque demora mais um pouco. Mas vocês já sabem, é o assunto, o profeta está falando sobre o 7º anjo da 7ª era da igreja, o que ele vai fazer. Acabamos de dizer que vem 7 trovões misteriosos, e que a igreja precisa ter dos 7 trovões para ter fé de rápido. E se ela precisa de 7 trovões para ter fé de rápido, então tem coisa dentro do trovão que ela vai ouvir, porque ela ouve e tem fé de arrebatamento. Mas os 7 trovões não foram escritos, João foi impedido, eles poderiam ser escritos, né? Mas João foi impedido de escrever, ele sela o que os 7 trovões falaram. Mas que falaram. Mas disse, não, João, deixa quieto. João não escreveu. Mas tinha um outro anjo ali. Apocalipse 10 tem 2 anjos, de 10 ao 7. Tem o forte que desce lá do céu, né? Mas tem o outro, que ele disse assim, no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, sua mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. Então o profeta, quando vem falar desse anjo da 7ª era da igreja, que os caras já deu o nome dele aí, você já sabe, né? Olha o que ele diz.
Agora, esse mensageiro de Malaquias 4, olha aí. Vocês sabem quem é Malaquias 4, né? Amém? Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7. Olha quem está falando isso, o irmão Branco. Se ele está falando que o mensageiro de Malaquias 4, que é o mensageiro da era de Laodiceia, é o mesmo mensageiro de Apocalipse 10 e 7, porque eu, como pastor, um outro pastor, vai dizer que não é. Olha aí, irmão. É melhor ouvir um profeta, né? Amém? Porque um profeta tem o assim diz o Senhor, irmão. Porque senão Deus falará assim, eu vou enviar pastores para cuidar da igreja. Pastores seguem esse ministério, tá? Ele já aperfeiçoou a igreja com esse ministério em Efésios capítulo 4. Mas eles estão aqui para reprofetizar. Porque a mensagem não foi de William Branham, foi de Jesus Cristo. Agora, esse mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Estou olhando na Era de Laodiceia, o mensageiro da Era de Laodiceia, no livro, tá? Está falando do assunto sobre o mensageiro. Agora, esse mensageiro da Malaquias 4 e Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. E agora? Gente, viu? E agora? Ué, mas não foi revelado, não pode ser revelado, não foi escrito. Mas o irmão Branco está dizendo que esse, agora por isso que ele fala, vigia o 7. O mistério de Deus está nesse 7º anjo aí. Veja, a coisa está tão assim, clara, e daqui a pouco alguém parece que está em oculto. Mas ele disse para o irmão Branco, não diga, tu não falará nada dessa terceira etapa. Tu falou da primeira, da segunda ouvi imitadores. Não dirá nada a ninguém. Agora olha o que ele está dizendo. Apocalipse. Agora esse mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Tudo bem. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Aí a igreja pergunta, mas irmão Branco, o mistério dos trovões em Apocalipse 10 não foi escrito, como é que ele vai revelar? Aí ele conclui, os quais, quer dizer, esses trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Glória a Deus. Ele diz, rapaz, olha aí, ó, veja, você entende, você é águia, é de águia para águia. Amém? É a águia Jesus Cristo, através da águia profeta, e as águiazinhas que já estão casadas cresceram e elas voarão. Glória a Deus. Amém? Agora esse mensageiro de Malaquias 4, Apocalipse 10 e 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Rapaz. Então, quando se prega os selos, fala sobre selo e tudo mais, é o trovão ecoando. Os trovões estavam ali. E quando você recebe essas revelações, ela está te dando fé de arrebatamento. Glória a Deus. Os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão essas verdades, mistérios, divinamente reveladas. Verdades, mistérios, divinamente reveladas. Então, não só pregado. O Espírito Santo estará em você para te mostrar isso, porque foi Ele que revelou isso. Amém? Serão essas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Amém. Você diz que coisa. Veja, essa mensagem não poderia vir no tempo luterano nem wesleyano. Eles não viveram nesse tempo. Mas nós vivemos nesse tempo das revelações. Você sabe, né? Eu vou só perguntar rapidamente. Quando esses selos foram abertos, Deus enviou poderes para a terra, tipificando 4 animais, a semelhança deles. Vocês sabem qual é? Primeiro animal, fala aí rapidinho. Primeiro animal, quando... Lá no capítulo 4 de Apocalipse, primeiro animal, quando vem o anúncio do primeiro selo, ele parece com que animal aqui na terra? Ih, gente, fala nesse dia. Não com medo, não fica com medo não. É o leão? Isso, muito bem, salvou o povo. Primeiro animal, leão. Agora você não fala outro, vamos ver se agora alguém se anima. Segundo animal, qual foi? Foi o boi, o animal de sacrifício. Agora vocês dois ficam se está salvando aí, né? Terceiro animal. Lutero, Wesley, grande movimento, evangelismo. O terceiro animal aparecia como o... Quem falou?
Muito bem, João, é o menorzinho. O menor da casa, viu? Igual Davi. Salvou. João, viu? A criança presta atenção. Terceiro animal parecia com um homem. Tempo do evangelismo, Lutero, Wesley, veja. Ainda dei a dica, né? Evangelismo é a astúcia do homem, né? E agora, se vocês errarem, fecha a igreja, né? Se errarem, vão ficar em jejum 3 dias, né? 3 dias para aprender bem isso aí. Tem que ler as mensagens. E o quarto animal, parece o quê? Viu? Águia voando, viu? Então, e a águia voando representa o profeta. Em qual, agora eu vou mais coisa. Em qual dessas eras, desses animais que nós vivemos? A águia, não é? Então, e a águia não é um profeta? Então, agora vê se não se encaixa tudo certo. Olha os assuntos que nós estamos pregando. Lembre-se, essas revelações não são particulares de pastor nenhum. Se chegar qualquer pastor e dizer, eu tenho uma revelação, Deus me colocou como algo para a noiva, esquece isso. E não deixe isso entrar na sua cabeça. Não, Deus, a igreja só tem um cabeça, é Cristo, e Cristo é a palavra. Amém. Essas coisas estavam num livro fechado. O cordeiro abre e mostra o 7º anjo. O 7º anjo veio e deu para a igreja. E então dê glórias e honra ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Se um homem entra aí e quer se projetar como que eu tenho algo, tira isso fora. O diabo quer te confundir, mas ele não te confundirá. Você tem a semente, palavra dentro de você. Amém? Então olha o tempo que nós vivemos. Então a gente conclui com as seguintes palavras. O processo do arrebatamento já está quase terminando, tá? Então, o processo que leva para dar o rapto, porque o rapto só vai acontecer, a transformação dos seus corpos e o arrebatamento para encontrar com o Senhor, só vai acontecer devido a um processo que Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 4. O Senhor desce do céu com alarido. Se o Senhor não descesse, não ia subir ninguém. Nem irmão branco, ninguém. Porque primeiro ele desce com um alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando esse alarido é captado, ele desce e vai estar num profeta, porque um profeta estará na terra. Esse alarido vem. Só que esse alarido não é uma mensagem particular do 7º anjo. Esse alarido é os mistérios todos deixados em oculto sendo revelados. Um livro selado com 7 selos, que foi mostrado todo o plano de redenção, e tudo foi mostrado, a cavalgada de Satanás e tudo mais. Quando esse segredo é revelado, se esse segredo é revelado a você, o que esse segredo faz? Quando ele é revelado a você, ele começa a mostrar quem é você. Quando Deus mostra quem é você, você começa a ter fé. Você diz, bem, eu não sou um estranho nessa mensagem. Eu não sou um estranho para essa Bíblia. Tudo está se encaixando, ele está me mostrando, ele está me dizendo quem eu era. A amnésia está saindo. Eu era o Filho de Deus, eu estava em Deus, então eu vou voltar para lá. Amém? Você vai voltar para lá, ele está começando a mostrar, aí você vai entendendo tudo, e o arrebatamento vai se dar, todos os mistérios revelados. É esse tempo que nós vivemos. Agora pense nisso, a batalha espiritual que está na terra hoje, para que eu e você entendamos isso. Satanás está extremamente preocupado, porque ele sabe que há uma noiva que será tão Deus nessa terra, que ela terá o poder da palavra falada. Então ele disse, eu vou fazer um concílio mundial de igreja, eu vou fechar essas igrejas, por isso dá valor, irmão. Os cultos por aqui, os cultos na internet, vai ser proibido. Eu vou fechar essas igrejas, eu vou dar vida à imagem da besta e vou trazer uma grande perseguição sobre essa noiva de Jesus, está aí pela terra aí. Ou tira eles dos empregos deles, eles vão ser proibidos de trabalhar, de ganhar o seu pão. Eu vou perseguir eles. Mas nessa hora que chegar a grande perseguição, o poder já está em você, irmão. Ele pode tirar as suas coisas, ele pode tirar o seu trabalho, ele pode impedir que você venha na igreja, mas ele não pode roubar a sua fé, a sua revelação. A palavra está em você. Quando houver uma necessidade, você tem a palavra falada. Você vai falar e aquilo vai acontecer. Está chegando a hora, irmão. Está chegando a hora. A grande expectativa. Satanás com grande ira sobre a igreja e o Espírito Santo é em você. É Deus que está em você que falará e a coisa vai acontecer. Ele já deu demonstração sobre, lá na irmã Hatch, a salvação dos meninos, a criação do esquilo e tudo mais. O irmão Brana disse que vai chegar uma hora que quando, às vezes, um irmão que trabalha em lavoura e ele está sem chuva e tudo mais, aí ele vai chegar para o irmão Marco, o irmão dos caras, irmão,
eu estou sem chuva aqui, não está sem chover, e Luiz Carlos, o Marcos chega aqui, eu te dou chuva agora, e a chuva começa a cair lá. Irmão, porque a palavra está em você, então você está se tornando a palavra a cada dia, então a noiva é a voz final para a era final, irmão. Nós vivemos no dia da águia e mais, é águia e voando ainda, irmão. Porque você pode ver uma águia pousada numa montanha aí, mas quando ela voa e pega o céu, as alturas, olha, irmão, ela vai bem longe e ela enxerga. Então, pode subir com uma igreja águia, pode subir nas profundezas, pode pregar os mistérios para ela. Quanto mais prega, mais ela se alegra. Ela fala, isso é comida do dia, isso é comida da hora, isso dá fé de arrebatamento. Então nós precisamos de uma mensagem, não estou criticando a mensagem de pastores, prega sobre prosperidade e tudo mais e tal, até na mensagem mesmo, muita pregação assim, sobre cura divina, mas eu vejo que a hora que nós estamos vivendo, é hora de pregar uma mensagem para nos tirar daqui, irmão. Uma mensagem que faça todo mundo ir para casa pensando, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. O arrebatamento já começou o processo, daqui a pouco eles vêm, os vivos serão transformados e iremos embora. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar um hino então, pra gente. Eu gostaria muito de cantar aquele hino, mas eu não ensaiei, né? Eu passei para você, né, Marquinhos? Mas não ouvi isso. Julinho também passei. Chegou o Julinho. Chegou a pegar aquele hino, não, né? Será que dá? Miriam fala assim, ó, você vai cantar sem ensaiar. Então. Não dá, a gente repete esse beijo, né? Eu acho que não vai dar, não. Na era da noite. Não tem nem a letra dele, né? Não tem, não. Pastor Marcelo, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu quero regressar. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos orar assim. Vamos orar por ela então. Vamos cantar. Então vamos repetir o mesmo, né? O grito da águia, a gente não fala sobre águia, né? Vamos orar então por ela antes, né? Porque quando a pessoa pede assim, devo orar mesmo, né? Pode vir aqui à frente? Fique de pé, igreja. Vamos orar junto. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor ouviu a decisão dela e quer regressar aos caminhos do Pai, Senhor. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, pela mensagem que foi pregada e o poder da palavra, que essa alma tenha força e graça e se levante. Levante a posição, Pai, que ela tinha caído. Posição de uma filha, ó Deus. Que ela seja cheia de fé e do Espírito Santo. Amém. Nós oramos que o Senhor, Pai, retorne sobre ela a graça, a fé, a coragem. Que o sangue de Jesus a cubra nesta hora, Senhor. Perdoa os seus erros, os seus pecados e ajude que o Espírito Santo venha e tome lugar nesse coração, Senhor. Ela possa ser um exemplo, um testemunho entre nós, ó Deus. E não só ela, como nós todos. Cremos que o Senhor está movendo o coração dos seus filhos. É hora de ir para casa e todos os filhos tomando a posição. Porque chegam na hora de arrebatamento. Te agradecemos, ó Deus. Que nem mesmo fizemos um apelo, mas o Espírito Santo moveu no coração dela. Que em nome de Jesus Cristo, a força, a graça, a fé, venha sobre você. E toda força maligna, toda ação do diabo, saia em nome de Jesus Cristo. Que lá no Calvário venha a graça, a força e o Espírito Santo tome lugar em seu coração. No nome de Jesus Cristo, Deus a abençoe e a fortaleça e anima. Amém. Glória a Deus. Já posso ouvir? Vamos ficar de pé? Ouvi o grito da águia me chamando, me chamando. Já posso ouvir o grito da águia. Olha a mensagem, olha a águia. Me dizendo
transformado. Alma terra, além do rio, é o céu. Diga se você pode ouvir, diga bem forte. Já posso ouvir o grito da águia. Aleluia. Me chamando, Ela está te chamando. me chamando. Mas o que ela está te dizendo? Já posso ouvir o grito da águia. O que ela está te dizendo a mais? Me dizendo, redenção. Em breve, irmãos, cruzaremos. Em breve nós cruzaremos este rio. O que vai acontecer? Veremos. E veremos face a face nossos irmãos. Está chegando essa hora. Mas o prazer, Prazer maior é ver ali aquele que por seu sangue, aquele que seu sangue nos deu salvação. já posso ouvir. O grito da Aleluia. me chamando, me chamando. Agora fale um pouquinho do instrumento. Vamos falar só as vozes. Já posso ouvir? Já posso ouvir O grito da águia me chamando, me chamando. Pode voltar os instrumentos. Já posso ouvir? Aleluia. Já posso ouvir. o grito da águia Me dizer, ele está te dizendo, redenção, redenção. dizendo, redenção. Já posso ouvir o grito da águia. Já Posso ouvir o grito da a águia mensagem do dia, a revelação, me chamando, me chamando. Já posso ouvir. Já posso ouvir o grito da águia me dizendo, me dizendo, redenção. me dizendo, Me dizendo, feche os olhos, levantamos nossas mãos. Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por mais uma reunião. Senhor, nós entregamos todos os pedidos de oração nesse caderno em Tuas mãos, outros pedidos no coração. Mas, Pai, o maior sucedeu aqui que a mensagem veio e falou nos nossos corações. E ficamos felizes, Pai, essa alma tocada pelo Espírito Santo, dizendo, quero regressar. Pai, se uma pessoa te buscar, ela não vai te buscar sem o Espírito Santo tocar nela. Que dirá uma pessoa dizendo, quero regressar, voltar à casa do Pai. Aleluia! Obrigado, Senhor. Nós queremos tomar um compromisso de orar pela nossa irmã, para que o Espírito Santo encha tão poderosamente o seu coração. Se o Senhor a chama, nós estamos em processo de arrebatamento. Nós acabamos de comentar aqui, antes mesmo dela chegar, Senhor, que está tão difícil uma pessoa aceitar a Jesus. Está tão difícil um desviado voltar, ó Deus. É a hora que nós vivemos, a hora do amadurecimento. Interrompe o crescimento.
porque há um amadurecimento para uma colheita. Mas Deus, ela chega aqui no meio do culto e diz: quero voltar, Senhor. E ela, que assim seja. Oh Deus, Pai, que a graça se multiplique em nome de Jesus Cristo. E nós te damos graça por isso, Deus. Há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Glória a Deus por isso. É sangue ali, é sangue para o eleito do dia. Glória a Deus por isso. Senhor, muito obrigado, Pai. Continue conosco. Obrigado pela presença de todos aqui, Senhor. E esperamos, ó Deus, que haverá mais decisões. Pessoas tomarão a sua decisão. Você é um filho, você é uma filha. Você não se adapta, não se encaixa em lugar nenhum. Sua alma fica dentro de você dizendo: não é aqui. Você não consegue se encaixar. Você tenta se adaptar em algum lugar, mas não consegue. Não se pode botar uma águia junto com galinha, junto com outras aves. Ela não se encaixa. Ela pode ficar, ela pode até tentar fingir que está bem, mas não estar. Aonde tiver o corpo, aí se juntarão as águias. Águia de Deus. Ei, glória. Ninguém te segurará. Você é águia. Deus transformará o teu corpo. Você vai atravessar dimensões. Glória a Deus por isso. Parede não te segurará. Corpos débeis e falhos não te segurará. Porque você vai mudar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Oh, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Senhor, abençoe cada um. Abençoe minha mãe que veio nos prestigiar mais uma vez. Que a graça do Senhor se multiplique na vida dela, sua saúde. Abençoa toda a minha família, Senhor. A família de todo irmão, toda irmã que está aqui. Senhor, também abençoa a nossa irmãzinha Maria Clara que está aqui, Senhor. Dê completa saúde a ela, porque a cura está na pregação da palavra. Nós queremos na cura sim, Senhor. Nós estamos pregando sobre os mistérios, mas aí está a cura também. O discernimento e assim por diante. Pai, te agradecemos por aqueles que foram restaurados. Que a cunhada de Luz Carlos estava no hospital e hoje já está em casa. Louvado seja Deus. E outras vidas mais. Mas sobretudo, irmão, a nave vai vir nos buscar. Estamos indo embora. Obrigado por isso, Senhor. Continue conosco. Ó, que amor Ele teve por mim e por você, hein? Isso é amor inexplicável. A sombra do amor ágape nunca pode ser entendido. Oh, não dá para entender. Que amor! Ele nos amou primeiro. É graça, é favor imerecido. Só pode ser sua graça. Nada meu filho. Oh Deus, continue conosco. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite tranquila e um sono de paz. Você está feliz com Ele? Ele trouxe comida fresca. A mensagem é comida fresca. Glória a Deus por isso. Deus abençoe cada um. Vamos terminar cantando esse hino. Dê um abraço ao seu irmão. Diga: Deus lhe abençoe. Terça-feira estamos aqui de volta. Cuidaste de mim. Peraí um momentinho, irmão, um momentinho. A minha mãe pediu para eu falar. Cuidado com o filho. Tem 3 exames para fazer. Vai levar dia 17 de julho. Não se preocupe, vamos orar por ela, que ela pede oração da igreja, porque ela tem 3 exames para fazer e está preocupada com esses exames. Mas vamos orar. Sim. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, Sim, a tua palavra é a verdade, Senhor. Senhor, o Senhor teve grande amor por nós. Além de salvar nossa alma, o Senhor nos curou da enfermidade. Agora, juntamente com a igreja, Senhor, oro por minha mãe, que ela tem que fazer esses 3 exames e se encontra se preocupada.
mas que agora ela se descanse, Pai, naquele Jeová Rafá, Senhor. Que ela se descanse no Senhor, que é a nossa cura, Senhor. Que ela possa olhar nessa noite, Pai, lá para aquele dia, lá em Jerusalém, aquele dia no Calvário, ó Deus, quando o Senhor veio trazendo aquela cruz tão pesada, sangue por todo o seu corpo, quase escorregando em suas sandálias, sangue banhando as ruas de Jerusalém, e ali a profecia de Isaías estava se cumprindo. Por suas pisaduras fomos sarados. E assim, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, que aqueles exames não dê nada, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade tomou sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. Nós colocamos aqui o nome da nossa mãe nessa escritura. Ele levou as enfermidades da irmã Iracema. Por suas pisaduras ele sarou a irmã Iracema. O Senhor Jesus Cristo, a cura, a saúde, a ressurreição, a vida, o poder vivificador. Tenha fé em Deus. O Senhor tem te curado. Não se preocupe com o teu exame. Está na mão de Deus. Ele é a tua cura. Tudo está bem. Em nome de Jesus. Somente por sua graça. Deus abençoe. Terça-feira estaremos aqui então às 7h30, não, 7 horas, né? 7 horas, né? E sexta-feira, então, 7h30, culto de oração. Cuidaste de mim. Cuidaste de mim. Quando eu não pensava, prometi. Protegeu. Quando nem imaginava, ele tinha um propósito. Pode ser, só pode.